Olá, meu nome é Fernando, sou da Petec, assistência técnica para celular. Estou fazendo esse CD para vocês que são iniciantes, o que vocês precisam ter para começar numa assistência técnica de celular. Primeiramente eu vou mostrar quais os equipamentos necessários que você precisa ter e depois eu vou mostrar passo a passo como é que se usa cada equipamento e como detecta defeito de aparelhos. O primeiro equipamento que você precisa ter é um jogo de chave profissional. Ela tem, consiste na chave Phillips, chave de fenda e a chave de torque, que tem a T4, T5 e a T6. Você vai ter que ter uma pinça que vem nela junto e uma pinça curva. Essa pinça curva aqui você usa para tirar componentes, tipo conector de carga, né, alguns componentes de ICI, que é bastante usado aqui na nossa assistência técnica. Você vai precisar também de pincéis, tá? Os pincéis macios, um com a ponta um pouco maior. Esse aqui você corta a pontinha dela para ficar mais ou menos desse tamanho. E um outro pincelzinho com a ponta menorzinha, tá? E também um pincel largo para você poder fazer a limpeza da placa quando você for fazer uma limpeza nela com álcool isopropílico e colocar no ultrassom. Um canivete, um alicate também, você vai precisar em algumas ocasiões, tá? Tanto com bico redondo quanto um bico assim, ó, desse tamanho aqui você vai precisar usar esses equipamentos também. Você vai usar também uns canivetinhos, tá? Então, alguns se tiver espátula ou separado ou unido, tá? Esse aqui é um abridor para celular. E lupa também que você vai usar bastante para você fazer aquelas soldas mínimas. Ferro de solda também, a ponta tem que ser bem fininha quando você fazer soldas em conectores de carga, tá? Esse aqui que você vai usar muito também. Esse aqui você vai usar também, esse aqui é uma pinça com pedestal para você poder segurar a placa enquanto você faz algum outro tipo de trabalho. Também é conhecida como pinça terceira mão. Outro equipamento bastante usado é o multímetro, tá? Com esse multímetro aqui você consegue testar alto-falante, microfone, teste de touch, todos os funcionamentos. Tudo isso aqui para você testar eles tem que estar a peça fora. O microfone tem que estar fora do aparelho, o alto-falante fora do aparelho e o touch também fora do aparelho. Agora eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão testar microfone, tá? Os microfones não podem estar conectados na placa, você sempre tem que tirar. Então esses aqui são alguns modelos de microfone que existem em aparelhos, tá? Então para você testar ele tem dois polos, tá? O polo positivo e negativo, todos eles têm. Aqui um é positivo, outro negativo, e aqui um positivo, outro negativo. Tá? Para você testar, você vai com o multímetro, você vai colocar uma ponta de cada do multímetro, um aqui e outro aqui, não importa a posição, lado direito, esquerdo, tá? Porque você vai saber se ele está funcionando ou não. Esses aqui são os alto-falantes, os aparelhos também, para você testar, também estão em duas pontas, tá? Os dois lados, que é com o multímetro que você vai testar. Essas duas laterais aqui e alguns são nos fiozinhos, que é por esses fiozinhos. E esse aqui é alguns tipos de campainha que tem em aparelhos, tá? Esse aqui eu vou mostrar para vocês como é que testa cada um deles, para ver qual que está funcionando e qual que não está funcionando, tá? Que é o multímetro. Você vai colocar na posição X100 ou X1, tem alguns multímetros que ele é por apito, tá? Também pode ser. No caso do meu é esse aqui. Para você saber qual que é o teste, o que você vai fazer? Você vai juntar unir as duas pontas do seu multímetro, que ele vai te dar continuidade, tá vendo? Junta as duas pontas te dá continuidade. Alguns apitam, alguns mandam no multímetro, tá? No analógico, tá? Então agora vamos começar a fazer os testes neles. Vou testar os microfones primeiro, tá? Como tinha mostrado no começo. Vou colocar uma das pontas no meio e outra no canto de cá, tá vendo? Ele vai corresponder. Esse microfone aqui tá bom. Vou testar o segundo microfone. Esse também está correspondendo. Agora vamos testar esse outro microfone. Aquelas duas pontinhas, tá? Um de cada lado. Ó, deu continuidade. Esse aqui tá bom. No caso, esses três microfones aqui estão bons. Agora eu vou testar os alto-falantes. Uma ponta em cada lado. Esse está funcionando. Agora esse aqui. Esse aqui já encosta, já não corresponde nada. Então esse alto-falante está ruim. É assim que você identifica qual que está bom e qual que está ruim. Agora as campainhas.
Essa campainha está boa. Essa aqui também está boa. Essa aqui já não corresponde. Essa campainha está ruim. Tá? É assim que você testa as campainhas. Agora eu vou ensinar você a testar touch. Esse aqui é um touch de MP7. O touch de MP7 são 4 polaridades. Essas 4 aqui, ó. Tá? Então você vai usar as das pontas. Vai colocar nas extremidades, um em cada canto. E com o dedo você vai apertar o touch aqui, ó. Cada vez que eu aperto ele corresponde. Qualquer canto que eu aperto ele corresponde. Então esse touch aqui tá bom. Agora esse aqui é um outro tipo de touch, a mesma coisa, são 4 pontas. Você vai nas extremidades. Você vai apertar. Esse aqui já não corresponde, esse touch aqui tá ruim. Bom, é assim que você testa touch, campainha, alto-falante e microfone. Outro equipamento que vocês vão muito usar é essa fonte de alimentação. Essa fonte de alimentação que vocês vão conseguir diagnosticar todo tipo de defeito do aparelho. Essa aqui é a peça principal. Aqui você consegue saber se o aparelho está com consumo ou se tem alguma parte em curto do aparelho. E também depois que você efetua o conserto do aparelho, você consegue saber se o seu conserto ficou perfeito. Agora eu vou mostrar para vocês como é que calibra essa sua fonte de alimentação. A voltagem aqui tem que estar em média de 3.9, tá? Isso aqui é para fazer funcionar o aparelho. E a parte de corrente entre 1.5 entre 1 a 1.5. Para você saber, você vai pegar as duas pontas que ele tem, você vai juntar as duas pontas, tá? Ó, ele vai variar de 1.1, 1.5, essa aqui é a média que você vai usar para você poder fazer teste de aparelho. As duas pontas estão unidas aqui, tá? E para você conseguir dar choque em bateria, às vezes a bateria está desativada, não pega mais carga, então você vai aumentar essa parte da voltagem em 4.5. É que você consegue dar um choque na bateria. Se você dá um choque na bateria, você pode deixar em média de 10 a 15 minutos que a bateria volta a carregar normalmente pelo carregador. Porque a bateria, quando está muito descarregada, o carregador não tem força, tá? Mas só você dar um choque na bateria, ela volta a funcionar normalmente, tá? E se você colocar a bateria aqui em menos de 10 minutos, quando ela estiver carregada, em menos de 10 minutos ela já der carga completa, isso quer dizer que a bateria está ruim, tá? Bom, agora eu vou mostrar para vocês como é que você usa a fonte para detectar defeito do aparelho, para saber se o aparelho está funcionando normal, tá? Então, esse aqui é um LG, eu peguei ele para vocês identificar se o aparelho está funcionando normalmente ou não. Esse aqui sei que ele está bom, tá? Mas primeiro vamos conhecer o aparelho. Para você ligar na fonte, a fonte são duas pontas, né? E na bateria, no conector da bateria são 3 pontas. Essas aqui são as 3 pontas. No caso, um é positivo e duas negativas. Para você saber qual que é a polaridade certa do aparelho, você sabe que aqui é o positivo e aqui é negativo. A própria bateria vem indicando. No caso, essa é positiva e essas duas é negativa. Você vai ter que sempre ligar um polo. No positivo, que é o vermelho, e 2 polos no negativo. Você vai prender assim, ó. Tá? Assim que você liga. Quando você conectar a placa, aqui não pode ter nenhuma alteração, tá? Porque aqui você sabe que o consumo, a minha fonte ela começa em 003. Você conectando aqui não pode dar nenhuma variação. Ele pode dar uma variação no começo, mas depois ele cai para essa mesma voltagem que ele já está dando. Então vamos ligar o aparelho. O power aqui, você vê que lá na fonte já começa a dizer quanto que é a voltagem que ele está pegando. Vou esperar ligar o aparelho e vou mostrar como é que sabe se o aparelho está bom ou não. Sempre que você for testar o aparelho, sempre tem que estar com o chip, tá? Ele é o aparelho entre stand-by. Aqui mostra o sinal de antena, tá? Tá tudo funcionando direitinho e aqui é a voltagem que ele está pegando da bateria. Então, para você saber se o aparelho está com consumo bom ou não, você vai fechar o flip do aparelho e você vai verificar aqui na tela da frente. A tela da frente apaga, você vai ver que vai ter uma variação aqui, ó. Quando o aparelho entrar em stand-by, que é a função que ele fica em descanso, ele tem que praticamente zerar naquele 003, que é a
voltagem inicial que ele tem. Tá vendo? Ele vai caindo, caindo até ele entrar em stand-by. Alguns aparelhos demoram até uns 2 minutos, alguns 3 minutos para entrar em stand-by. Mas você deixa ele ligado aqui e você espera se ver se ele cai em stand-by. Olha lá, já está começando a entrar em stand-by. Então o que acontece? Quando ele está em stand-by, ele vai sempre variar aqui 0,3. Aqui no meu aparelho ele fica dando sinal. Tá? Ele fica o sinal de antena, cada vez que ele vai pegando sinal ele vai dar uma variação. Então ele tem que estar sempre em 0,3. Às vezes ele sobe por causa que ele está perdendo sinal, mas é normal. Então o consumo desse aparelho está perfeito. Tá? Então ele não está puxando carga, a bateria vai durar normalmente. Tá? Quando abrir o flip ele vai começar a aumentar a voltagem aqui, porque ele vai acender flip, vai acender teclado, vai acender o display. Ó, quando abre já consegue aumentar as voltagens. Então esse aparelho aqui está normal. Vou desligar ele. Agora eu vou pegar um outro aparelho que está com a placa com consumo alto. Desligou. Desconecta aqui. Esse aqui é um Motorola, que eu sei que a placa está em curto, tá? Mas é só para vocês saberem por que está em curto. O Motorola são 4 polaridades que tem na bateria. Então, para você ligar essas 4 polaridades na bateria, você vai ver qual que é o positivo e negativo. O positivo está do lado esquerdo, né, da câmera. Então, esse aqui é o positivo e essas duas últimas aqui, ó, vai ser o negativo. Esse segundo aqui você não vai usar nada. Então, a fonte vai pegar 2 pontas aqui no negativo e uma ponta aqui no positivo. Vamos conectar. Uma ponta aqui e outra ponta nas outras duas. Os Motorola, quando liga, ele mostra a bateria inválida, tá? Mas não tem problema. O importante é você ligar e ver o consumo do aparelho. Ó, ele já está conectado, só que ele já está puxando carga. Isso quer dizer o quê? Que mesmo o aparelho desligado, ele vai puxar carga da bateria. Então a bateria não dura. Se eu for tentar ligar ele vai até puxar um pouco mais de carga, mas ele vai travar. Ó, apertei o power, ele vai aumentar e ele vai travar. Ele não chega a ligar a placa, porque essa placa está em curto. Essa placa está em curto porque foi molhado, tá? Então nesse caso aqui, se você vai fazer uma tentativa de banho químico, vai desoxidar a placa, isso na banheira de ultrassom. Ele ligou, só que não aparece a imagem e o consumo está alto. Não sei se dá para ver a imagem aí. Aqui, ó, colocar 5. Mas o consumo dele está lá em cima. O stand-by dele está em 0,30. Então essa placa aqui está puxando carga. Aí você precisa de química e desoxidação. Tá? Isso aqui é algumas coisas que você faz para identificar o defeito do aparelho. Agora eu vou mostrar para vocês como é que dá choque em bateria. Às vezes a bateria está totalmente desativada. No caso da bateria desse aparelho aqui mesmo, tá? Que está puxando carga. Então a gente vai ver se a bateria dele está boa. Então você vai aumentar a voltagem aqui, ó, em 4.5 para você dar choque na bateria. O curto dele é o curto de 1.3, olha lá. Tá? Então o que você vai fazer? Você vai pegar o polo positivo e o negativo aqui, ó, são as extremidades, tá? Positivo embaixo e negativo em cima. Pronto, agora afirmou. A voltagem real da bateria que ela tá agora é 4.2. Essa é a voltagem que ela tá. Então o aparelho só consegue funcionar quando tiver a voltagem mais alta. E aqui é a amperagem. Então como é que você vai identificar? Você não determinou aqui que é 4.5? Então essa voltagem aqui, essa aqui é o que a bateria está puxando da fonte e ao mesmo tempo está armazenando. Você vê que aqui ele está subindo. Tá? Aqui ele já vai firmar em 4.5 que eu determinei e esse aqui ele vai caindo. Cada vez que você vai caindo, quer dizer que ele vai estar carregando a bateria. Você pode deixar de 5 a 10 minutos aqui que ela já vai ativar a bateria. Tá vendo? Ela está dando uma variação, mas no final ela vai zerar isso aqui e ficar no ponto que você determinou de 4.5. Assim que você dá choque. Uns 10 minutos já é suficiente para você dar choque nela. Tá? Então, no caso, esperaria uns 10 minutos. Agora vamos testar uma outra bateria. Essa aqui é uma bateria de LG.
O polo positivo está aqui, que é essa ponta, e o negativo é essa terceira, que você vai ver aqui, ó. É só seguir. Como você não vai ter que, às vezes tem que trabalhar, fazer algum tipo de serviço, não dá para você ficar segurando o polo aqui, né? Então o que você faz? Isso é uma coisa que eu uso aqui na minha loja e dá certo. Então você vai pegar um clips normal, tá? Você vai abrir o clips. E vai virar uma pontinha aqui, ó. Essa é a posição do clips que você vai deixar para você evitar de ficar segurando a bateria para dar choque, tá? Então você vai precisar de duas. Então o que você vai fazer? Você vai prender embaixo, vai colocar num dos polos positivo, ela vai encostar aqui, e você pega o outro clips, você prende aqui e encosta aqui no outro polo. Tá? Esse aqui você vê que eles não estão unidos, tá? Só um jumpzinho que eu fiz para poder dar choque nela. Aí você vai ver qual que é o positivo e o negativo. No caso esse aqui é o negativo e o de cima é o positivo. Essa bateria ela já estava carregada, tá? Mas só fiz assim para vocês verem. Aí você pode até deixar ela carregando sozinha aqui, ó. Assim que ela vai ficar carregando. Eu estou carregando e dando choque ao mesmo tempo não. Bom, essa é uma técnica que eu uso muito aqui na loja e eu consigo deixar ela dando choque e ao mesmo tempo consigo trabalhar. Essa é uma outra forma de você dar choque, quando as polaridades são em cima. Nesse Motorola aqui, com uma polaridade mesmo aqui, então já dá certo. Então esse aqui que é dar choque em bateria. Esse aqui é uma unidade de retrabalho, tá? Esse aqui você vai usar ele para você conseguir trocar componentes. Você vai usar muito isso aqui para conector de carga, tá? Você fazer uma ressoldagem na placa, às vezes o aparelho cai na água, você faz a limpeza, você tem que ressoldar, isso aqui também é muito importante. E para você regular, para você usar ele nos aparelhos, a temperatura, aqui tem duas posições, é a parte de temperatura e a parte do ar que vai sair aqui do bico dessa unidade de retrabalho, tá? Então, a temperatura em média de 350 a 400 graus que você usa para você conseguir tirar alguns componentes da placa, tá? E aqui o ar você deixa sempre no mínimo, tá? No mínimo que ela tiver. Então, quando você não estiver usando, você abaixa a temperatura dela e deixa o sopro mais forte, que aí você não danifica seu aparelho na parte da resistência dela, tá? Então você pode desligar ela e quando você for usar, você liga ela novamente. Outro equipamento que você vai usar também muito é essa ultrassom, tá? Esse aqui que você usa muito para fazer desoxidação da placa. Às vezes o aparelho cai na água, tá? E você tem que fazer um banho químico, que a gente fala, somente com álcool isopropílico que você faz esse banho químico, tá? O álcool isopropílico que é a única coisa que consegue tirar a umidade da placa. Tem que ser o isopropílico, tá? O álcool como não pode ser. Aqui tem até quanto você tem que colocar de álcool, tá? Você pode até cobrir a placa, né? Você coloca a placa aqui e você vai conseguir fazer a limpeza. Para você colocar a placa aqui, você vai ter que tirar da placa as mantas do teclado, que ela vem colada, e também tirar o microfone, tá? O microfone, se você colocar no álcool, ele danifica o microfone, então tem que sempre ser tirado. E também as câmeras que estão presas na placa, você também tem que tirar. O tempo para você deixar a placa no álcool isopropílico é de aproximadamente 3 minutos, tá? Então a placa você vai colocar aqui, tá? Você deixa 3 minutos, essa aqui já tem um temporizador, ela dura 3 minutos. Você deixa 3 minutos ela com álcool isopropílico, você tira, você vira do outro lado, deixa mais 3 minutos, depois você tira a placa, você vai pincelar ela. Tá? Com o pincel você vai pincelar ela todinha, embebecendo com álcool isopropílico e vai limpando a placa. Tanto de um lado quanto do outro lado você vai fazer a mesma coisa. Você vai fazer a limpeza dos componentes. Os componentes são menores, que aquele pincel não alcança, vai usar esse pincel aqui. Aí você vai passando aqui também. Aqui também, você vai limpar todos os cantinhos e depois você vai fazer o mesmo processo. 3 minutos de um lado e mais 3 minutos do outro lado, que é o tempo suficiente se a placa ainda tiver alguma sobrevida. Depois que você tirar a placa aqui da ultrassom,
O ideal é você deixar a placa secar naturalmente, tá? Se tiver alguma estufa assim, você deixa ela secar naturalmente, tá? Ou então você pode usar uma unidade de retrabalho também, com a temperatura média de 150 a 200 graus, um pouco distante, tá? Não pode chegar muito perto, você só para secar. Um pouco distante você vai só soprando assim, se tiver um pouco mais de agilidade. Mas o principal é você deixar ela secar naturalmente. Então, com essa videoaula, espero que vocês tenham um pouco de noção pelo que eu expliquei para vocês. Quando vocês forem consertar algum celular de algum cliente, tá? Nunca invente um defeito que não existe. Conserte o aparelho dele como se fosse um aparelho seu, tá? Que assim você vai sempre caprichar ele. E não adianta você querer tirar a vantagem do cliente no primeiro instante, que ele pode não voltar mais. Você sempre falando a verdade, ele vai sempre voltar e sempre vai trazer mais cliente para vocês. E sucesso para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, você pode me perguntar para mim, eu fico online pelo MSN fetec-celulares@hotmail.com. Eu fico de segunda a sexta, das 10 da manhã até mais ou menos umas 7 da noite, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar comigo, tá? Entrar em contato comigo. E tem alguns vídeos, não são todos, mas alguns que estão lá no www.youtube.com.br/fetexcel. Então, bom sucesso para vocês e obrigado.